Salve, salve galerinha! Chegamos agora para a nomenclatura dos hidrocarbonetos. Então nós vamos dar nome para os nossos hidrocarbonetos ramificados preferencialmente. Tanto da classe dos alcanos, quanto alcenos, quanto alcinos, ciclanos, ciclenos, tudo, os aromáticos também não vamos esquecer, né? Tudo isso nós vamos estar dando uma continuidade, uma sequência nas nossas aulas. Então, para você continuar recebendo as nossas novidades, as nossas sequências, se inscreve aqui no cantinho, certo? Que cada vez que for lançado um videozinho novo sobre a nossa nomenclatura dos hidrocarbonetos e todas as aulas que temos disponível no canal, você vai estar recebendo um aviso também, beleza? Então vamos embora sem mais delongas, meu amigo. Então eu coloquei um átomo de carbono, coloquei o metil, sec-butil, etil e isopropil. Por que isso? Para de cara a gente já ir lembrando quem são alguns radicais que nós vamos utilizar na nomenclatura dos hidrocarbonetos. Então a ideia, qual é a ideia por trás disso daqui? Substituir o metil pela fórmula dele, certo? Pela fórmula. Substituir o sec-butil pela fórmula do sec-butil e ligar ao carbono. Substituir o etil pela fórmula do etil e ligar ao carbono. Isopropil e ligar ao carbono, ok? Então vamos reconhecer cada um deles. Então o meu radical sec-butil. Qual é o meu radical sec-butil? Butil, but, 4, certo? Então ele vem da família do butil. Então eu sei que ele vai ter 4 carbonos nesse meu radical. Olhando para esse radical com 4 carbonos, eu dei um sec na frente. O sec está indicando o tipo de carbono que eu tenho a valência livre. Então o sec está dizendo que a valência livre é no meu carbono secundário. Então no meu sec-butil eu vou ter CH3, CH, CH2 e CH3. E a valência livre fica no meu carbono secundário. Anak, poderia ser nesse carbono aqui? Poderia, sem problema nenhum, poderia ser nesse carbono. Beleza? Porque também seria carbono secundário. Mas uma valência apenas. O meu radical etil. Qual é o meu radical etil? Então, pelo nome, et. São 2 carbonos. Então, eu vou ter CH3, CH2 e uma valência livre. Então, radical etil identificado, radical sec-butil também está identificado. Vamos identificar o meu menor radicalzinho, o radical metil, coitadinho dele. Um carbono apenas com uma valência livre. Então, CH3, valência livre. E por fim, o meu radical isopropil, também vamos identificá-lo. Prop são 3 carbonos, CH3, CH valência livre, CH3. Então, prop são 3 carbonos, o iso no meio está me indicando que eu tenho uma valência livre no carbono do meio. Por que iso? Os dois lados são iguais, certo? Então, o termo iso, o prefixo iso, significa iguais, mesma coisa que isótopo, isóbaro, isótono, isoeletrônico, igual a alguma coisa. Então eu tenho os dois lados iguais, uma valência livre no meio, então é o meu isopropil. Então o que a gente vai fazer agora? Eu vou ligar todos esses camaradas que nós identificamos ao átomo de carbono da cadeia principal. Ao átomo de carbono central, aliás, ao átomo de carbono central, na área de cadeia principal. Já estou pensando para frente aqui. Então, liguei o CH3, vamos ligar o CH, CH2, CH3 e o CH3 para cá. Então, por onde que você faz a ligação, gente? Exatamente pela valência livre. Por onde você tem a valência livre é onde você vai estar fazendo a ligação do teu radical. Então, aqui o meu radical vai entrar pelo carbono do meio, aqui, e falta o radical etil que está em azul para nós, para ficar bem diferenciado. Agora, como que eu faço para dar nome para isso? Para dar nome para esse composto, meu primeiro passo é fazer o quê? Identificar a cadeia principal. Eu já vou adiantar para você que eu vou ter 2 possibilidades de cadeia principal. Então eu vou desenhar aqui do lado esse composto de novo, para a gente comparar o porquê eu uso uma e não uso a outra, beleza? Então eu vou desenhar novamente esse composto aqui ao lado, para te mostrar o porquê que eu vou usar uma cadeia e não iremos usar a outra, que já começa com particularidades.
Que já temos algumas particularidades que são extremamente importantes para a gente estar analisando na nomenclatura dos hidrocarbonetos. Então, representando de novo a mesma estrutura. Fala, pô, é necessário isso? Não, cara. Normalmente você tem a estrutura desenhada e você tem que reconhecer a partir dela. Nós estamos montando e vamos se virar com ela, ok? Então, agora o meu primeiro passo é fazer o quê? Meu primeiro passo na nomenclatura do hidrocarboneto é separar a maior sequência de carbonos. Como é um alcano, só vou separar a maior sequência de carbonos. Ponto, ok? Meu primeiro passo. Então, sequência de carbonos está dizendo que eu não posso passar pelo mesmo átomo de carbono duas vezes. Então, eu tenho uma sequência de carbonos aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 átomos de carbono. Então, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. Partindo desse, 1, 2, 3, 4, 5. Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, eu tenho duas possibilidades de separar a minha cadeia principal. A maior sequência que eu encontrei foi com 6 átomos de carbono. Então, eu vou separar essa cadeia, a minha chamada cadeia principal, de todo o restante do composto, ok? Então, estou separando de todo o restante do composto. Mas se eu contar assim, ó, eu também vou conseguir obter 6 átomos de carbono. E a minha maior sequência é com 6 átomos de carbono. E aí vem a dúvida. Tá, mas aqui eu tenho 6 átomos de carbono na cadeia principal, dentro. Aqui eu também tenho 6 átomos de carbono na cadeia principal. Falei, agora, qual eu uso? Qual está correta para eu poder seguir com a minha nomenclatura? Certo? Aquela que deixar os menores radicais. Fala, como assim menores radicais? Não estou entendendo ainda. Cara, aqui você tem um radical com 3 carbonos. 1 e 1. Aqui eu tenho radical com 2, com 1 e com 1 carbono somente. Radical é aquilo que fica para fora da cadeia. Então, ficando para fora da cadeia, aqui, o que eu vou estar analisando? Está analisando os menores. Então, aqui eu tenho um radical com 3 carbonos, aqui eu tenho radicais com 2 carbonos, 1 e 1. Então, é esse camarada aqui que eu vou utilizar como uma sequência correta e não aquele. Certo? Sempre que empatar a sequência, porque aqui eu tenho 6 carbonos e ali eu também tenho 6 carbonos, sempre que empatar a sequência, olhe para os radicais, deixando os menores para fora, beleza? Então, esse meu composto aqui, ele está descartado. Então, a gente vai descartar esse cara, porque eu tenho radicais maiores. Então, eu vou utilizar esse. Então, separei a cadeia principal, agora eu tenho que numerar a cadeia principal. Eu posso numerar a cadeia principal contando de baixo para cima ou lá de cima para baixo. Ok? Então, eu vou numerar a cadeia duas vezes. Uma de cima para baixo. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. E a outra eu vou deixar em azul para a gente contar o contrário. 1, 2, 3, esse é o 4, 5 e 6. Então vamos acompanhar a contagem em laranja. A partir da contagem em laranja, ou seja, aqui de cima para baixo, eu vou estar identificando os radicais, ok? Vou estar identificando. Então eu tenho um radical no carbono 3, eu tenho um radical no carbono 4, que está aqui, eu tenho outro radical no carbono 4 e tenho mais um radical no carbono 5. Então o que eu vou fazer? Eu vou somar os valores dos radicais. Eu vou ter 3 com 4, 7, com 4, 11, com 5, 16. Então o meu somatório das posições dos radicais aqui está dando 16. Vamos contar em azul, ver qual vai dar o somatório em azul. Então eu tenho radical no carbono 2, eu tenho radical no carbono 3, que está aqui, tenho radical no carbono 3 do outro lado e tenho radical no carbono 4. Então se eu fizer a soma desses valores, eu vou ter 2 com 3, 5, 8, 12. A minha soma é menor. Meu querido, você sempre vai ficar com o resultado menor. Sempre você vai ficar com o resultado menor na tua soma dos radicais, certo?
Eu poderia partir da seguinte ideia, falar que o radical começa no 2 e aqui começa no 3. Também é válido, ok? Sempre o radical mais próximo do carbono 1. Mas na dúvida, cara, sempre some. Sempre faça a soma, contando dos dois lados, o menor resultado é o resultado que interessa para você. Então nós vamos descartar a minha possibilidade em laranja. Vou contar somente em azul. Como que nós fizemos para dar nome para o meu hidrocarboneto? Para dar nome ao meu hidrocarboneto, então eu sigo a regrinha. Primeiro nome dos radicais em ordem alfabética. Então o que ficou para fora? CH2, CH3. CH2 e CH3 é o radical etil e está ligado no carbono 3. Então eu vou ter 3 etil. Agora, no 2, no 3 e no 4 os radicais são metil. Então eu tenho no 2, 3, no 4, 3 radicais metil. Então 2, 3, 4, trimetil, porque são 3 radicais metil. Então, 2, 3, 4, trimetil. Quando eu leio isso, eu penso, ó, 3 metil, trimetil. Um ligado no 2, outro ligado no 3 e outro ligado no carbono 4. E agora eu dou nome à cadeia principal. Concluo dando nome à cadeia principal, que fica X, ligações simples, AN, 6 carbonos, prefixo X, as ligações todas simples, AN, e a terminação de hidrocarboneto é O. Então o nome, o palavrão desse composto é 3-etil, 2,3,4 trimetil hexano. Beleza, galerinha? Eu espero ter ajudado vocês com essa regrinha da soma e até a próxima aula.